Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. E, por fim, talvez a diferença mais importante é a justificação do pecador diante de Deus. Como é que a pessoa é justificada diante de Deus? A teologia católica admite que Cristo morreu na cruz pelos pecadores, admite que Ele deu sua vida para perdoar pecados. Contudo, a justificação do pecador, o perdão que é dado ao pecador, não é um ato de Deus em que Ele nos considera justo e nos perdoa os pecados de uma vez para sempre. Mas o que é que acontece? Deus infunde, Ele derrama dentro de nós a sua graça e a sua justiça, que nos capacita a fazer boas obras. Então, dessa combinação de Deus dando a sua graça no coração do pecador e o pecador fazendo caridade, obedecendo os mandamentos, indo para a igreja, seguindo os sacramentos, então dessa cooperação é que o pecador morre na esperança de ser salvo. Enquanto que na teologia protestante a pessoa é salva pela fé, é um ato de Deus, Deus perdoa de uma vez por todas e, portanto, a pessoa pode ter certeza de que está perdoada e salvo. Na teologia católica, o católico não pode ter essa certeza, porque a salvação é uma cooperação entre a graça de Deus e as obras do pecador. Então, nunca vai poder ter certeza, não é, de que você de fato vai ser perdoado, que você não sabe se as suas obras elas são em número suficiente ou a cooperação é suficiente para garantir isso. Enquanto que, ou usando outro termo, na igreja reformada como a nossa, a salvação é monergista, ou seja, é um ato de Deus e de Deus somente. Na igreja católica é sinergista, é um ato de Deus junto com a colaboração do pecador. É errado você dizer que o católico acredita que a salvação é só pelas obras. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, não, Cristo morreu pelos meus pecados, eu creio na graça de Deus, mas só que eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, isso não vai adiantar nada. Eu posso não merecer. Então é uma sinergia, é uma combinação. Enquanto que na igreja, esse foi o ponto da reforma protestante. Lutero descobriu, mas peraí, a Bíblia está dizendo que Deus justifica o pecador pela fé, é pela graça, não por obras, não tem participação minha. Eu sou um pecador que recebo a graça de Deus livremente. A salvação é um dom de Deus do começo ao fim, ela não é resultado da minha cooperação com Deus. E você vê como essa ideia, sinergista, esse pensamento católico da cooperação do pecador na salvação, ela impregnou a nossa cultura brasileira. Eu costumo dizer que os evangélicos brasileiros continuam com a alma católica, porque é duro para o evangélico, entender isso. Ele sempre fica pensando que ele tem que colaborar para a salvação dele, para a justificação dele. E aí, quando chega seitas evangélicas dizendo, você tem que dar isso, você tem que fazer campanha tal para poder fazer a sua salvação, você tem que fazer sacrifício e tudo mais, o brasileiro vai com muita facilidade, porque essa mentalidade de cooperação com Deus para a salvação está na raiz do povo brasileiro, que foi colonizado pela Igreja Católica. Ideias populares do tipo assim, você vê escrito na traseira do caminhão, o bom filho Deus ajuda. Já viram aquela caminhão que tem uma plaquinha atrás, o bom filho Deus ajuda, Então, essa cooperação sua com Deus para a salvação, isso é da teologia católica. As obras que são necessárias para que o pecador participe para ser salvo, o católico participe para ser salvo, incluem a confissão, participação na missa e extrema unção. Olha o que é que o Concílio de Trento, aquele da Contra-Reforma, declarou na seção 6ª, no cânone 9. Se alguém diz que o pecador é justificado pela fé somente, significando que nada mais é requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, que seja maldito. Ou seja, nós somos, de acordo com o Concílio de Trento, malditos, porque nós cremos exatamente nisso, que a justificação é pela fé.
Cristo fez uma obra completa, não tem nada mais a ser feito a não ser humilhar-se diante de Deus, reconhecer que é pecador e receber gratuitamente o perdão completo que Cristo comprou na cruz por nós. Assista a pregação completa pelo link na descrição. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.